O nosso convidado de hoje da Sessão TV Atende é o professor de História, Lucas Moretti Rosa. Lucas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Muito obrigado, a TV Andradas, a TV Atende, por estar me recebendo aqui. Fico muito contente de estar participando. Lucas, a gente está comemorando aí o 7 de setembro. É uma data histórica, repleta de simbolismo. É importante lembrar e comemorar essa data? Sim, é muito importante. Eu, particularmente, sou suspeito a falar pelo fato de ser professor de História, mas é um evento muito importante, como todo evento histórico ele é importante, porque ele traz essa memória, o fato histórico que aconteceu em si, E ela é uma data repleta de simbolismo pelo fato do Brasil ser um país na qual ele ainda estava se consolidando como uma identidade nacional. Pelo fato da gente ser um país americano, e aí por conta disso a gente recebeu muito imigrantes, imigrantes portugueses, depois vai vindo outras nações aqui para o Brasil. Já tinha os indígenas, quando os portugueses chegaram, também tem a imigração forçada, que é a imigração de escravos, vindo do continente africano, então é necessário criar essa identidade nacional. E um dos símbolos nacionais que a gente cria, vai ser o 7 de setembro, onde a gente se comemora a independência do Brasil. Portanto, como todo evento histórico, é importante que a gente lembre, que a gente se comemore, que a gente lembra do que aconteceu, porque a história ela não é vaga. Se ela aconteceu, se a gente comemora ela hoje, quer dizer que é algo importante, porque foi a ruptura de um momento histórico, de um sistema político, no caso, mudando do sistema colonial, na qual o Brasil vai estar se tornando um império. Então, eu acho muito importante que a gente lembre, refresque isso. Falando em história, a gente pode falar que é um Brasil antes de 7 de setembro e um Brasil depois de 7 de setembro, depois da independência? Sim, podemos falar porque há algumas mudanças, algumas rupturas que acontecem diante desse processo. Uma delas é o fato do Brasil estar mudando, está deixando de ser uma colônia de Portugal, onde está submetido às ordens de Portugal, e está se tornando um império. Depois, quando acontece o 7 de setembro, quando acontece a proclamação da independência, o Brasil vai se tornar uma monarquia. Depois, 2 anos depois, em 1824, vai vir uma nova Constituição, uma nova não, no caso a primeira Constituição do Brasil. Então é um momento de mudança, sim, na história do Brasil, um momento de ruptura muito grande. Essa ruptura com Portugal e esse novo Brasil que nasce, tem que ser lembrado, precisamos passar por mudanças históricas ainda. Como que você vê esse contexto? Você fala de hoje, a gente ainda ter que passar por mudanças? Na realidade, a história, ela é repleta de mudanças. No atual momento que a gente está passando por uma pandemia, Uma pandemia onde está prejudicando N setores, a economia, o social, a saúde, a educação. Então, vai ser um momento de ruptura para novas mudanças, creio eu. Como vai ser ainda é uma caixinha de surpresas, Mas é importante a gente estar falando sobre essa ideia de mudança, sobre essa ideia de rupturas, porque a história se faz a partir disso, De mudanças, de rupturas, de um determinado tempo, de um determinados processos históricos. Tanto que o fato que leva ao processo de independência, ele não é uma questão vaga, Ele não, o Dom Pedro, ainda Pedro, ele não acordou lá e falou, não, hoje não tem nada para fazer, eu vou declarar a independência do Brasil. Houve uma série de fatores na qual possibilitaram que isso acontecesse. Isso começa desde o início do século XIX, num período onde a Europa estava sendo dominada por Napoleão Bonaparte, estava instituindo o bloqueio continental, que foi o momento na qual ele limitava que os países europeus só fizessem comércio com a França, e não iriam fazer comércio com a Inglaterra. E por conta disso, Portugal não vai acabar cedendo essa pressão.
Aí até que em 1807, a corte portuguesa, né, a coroa portuguesa, eles embarcam rumo ao Brasil, né, para vir para cá, fugindo, né, das tropas napoleônicas. E aí quando eles chegam, né, no ano de 1808, isso aí já mostra uma mudança, já mostra que a história ela não está acontecendo de maneira singular, está mostrando que já tem vários países envolvidos, a França, a Inglaterra, né, Portugal, no caso, principalmente. Aí a família real está chegando aqui no Brasil, está sendo um momento onde vai acontecer novas mudanças, né, abertura de portos. No ano de 1815, o Brasil vai subir um patamar, vai acabar se tornando o Reino Unido, Portugal e Algarves. Então isso acontece uma série de mudanças, né, aqui no Brasil, a partir do momento que a família real sai de Portugal e vem aqui para o Brasil. Então a história ela não é vaga, né? A história ela é uma coisa bem ampla, na qual a gente tá sempre em mudança, né? A chegada da família real de Portugal ao Brasil trouxe o desenvolvimento. O Brasil, que era uma colônia de exploração, o pau-brasil, as riquezas, ele passa a ter uma outra visão quando a família real chega ao Brasil. Esse é outro marco histórico também, né? Sim, é outro marco, porque logo quando a família real chega ao Brasil, vai ter a abertura dos portos, porque antes o Brasil só podia fazer comércio com Portugal, só podia comprar e vender produtos para Portugal. E aí, no caso, quando a família real chega no Brasil, vai ter a abertura de portos, né, as nações amigas. No ano de 1815, como eu já disse, vai acabar tendo o Brasil vai subir, né, de um patamar político onde vai se tornar também um reino, né, Reino Unido a Portugal e Algarves. E isso também mostra, né, que como a família real estava aqui no Brasil nesse período, a sede, né, a capital do reino vai acabar sendo o Brasil. Então isso é importante também a gente considerar. E quando há esse rompimento com a independência, também é uma outra grande mudança e um fato que ficou marcado para todos, né? Sim, sim, é uma grande mudança, né? É um fato que marca muito, embora naquele período, né, as notícias elas ainda não circulavam de uma forma tão prática, né? Mas é um momento onde marca-se muito na história do Brasil, né? Essa ruptura, né, de um sistema político para outro sistema político, de uma mudança, né, no governo, na estrutura governamental do país. Isso já vinha de atritos Brasil, Portugal, até ter esse desligamento, né? Essa independência. Isso mesmo. No ano de 1820, lá em Portugal, vai acontecer a Revolução do Porto. Porto é a segunda cidade mais importante de Portugal, né? Ficando atrás de Lisboa. Vai acontecer a Revolução do Porto, aonde eles estavam extremamente, a população, de modo geral, estava muito descontente com tudo que estava acontecendo, pela crise econômica que o país estava passando e também pelo fato de Portugal estar sob o domínio dos ingleses. Então eles estavam bem descontentes. Aí vai acontecer essa revolução, os revoltosos vão sair vitoriosos e vai ser instituída as cortes portuguesas, que é como se fosse um parlamento português. E esse parlamento português, eles vão vir com algumas diretrizes. E uma dessas diretrizes era que o Brasil voltasse a ser uma colônia, né, que o Brasil saísse da condição de reino, voltasse a ser uma colônia, e também que fizesse uma nova constituição, na qual limitaria os poderes do imperador. Seria uma monarquia parlamentar. E, então, dentro, né, dessa série de transformações que estava acontecendo na Europa, influencia diretamente no Brasil, porque eles vão estar pedindo, né, que o Brasil voltasse a ser uma colônia e vão estar pedindo também que a família real voltasse para Portugal. A partir, né, em 1821, o Dom João ele vai anunciar que vai estar voltando, né, para Portugal e vai deixar aqui o seu filho mais velho, né, o Pedro, no caso a gente conhece como Dom Pedro, mas vai deixar o seu filho como regente aqui no Brasil, né, governando em seu lugar. Então, dentro de todas essas mudanças, né,
de Dom João para lá, Pedro para cá, vai acontecer o fato de que, novamente, essas cortes portuguesas, né, o parlamento português vai estar pedindo para que volte, para que o Pedro também vá para Portugal, para de fato o Brasil se tornar uma colônia. E a aclamação popular, né, queria que o Pedro continuasse aqui no Brasil, tanto que vai até ser entregue um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas pedindo para que ele ficasse no Brasil. Aí, no dia 9 de janeiro, né, de 1822, ele é considerado o dia do fico, né, onde o Pedro I vai dizer, né, se for em nome da nação, para a alegria geral da nação, digo ao povo que ficarei, né? Então ele vai ficar aqui no Brasil. E isso novamente vai causar um atrito, vai acabar causando, né, o mal-estar na relação entre Portugal e Brasil, porque eles de fato, o parlamento português queria que ele voltasse lá. E dentro de todo esse contexto, o Pedro ele vai acabar fazendo um novo ministério, ele vai acabar, né, dizendo que as ordens que viessem de Portugal elas só seriam aprovadas aqui no Brasil, né, caso ele a aprovassem, né, e então isso vai causar uma série de atritos. Então, houve uma certa divergência a partir desse momento, né, que acontece a Revolução do Porto lá em Portugal e para que se tornasse, né, para que eles de fato quisessem que o Brasil voltasse, né, na condição de colônia. E hoje, mais do que nunca, é importante comemorar esse 7 de setembro, esse ano de uma maneira diferente, né, sem grandes aglomerações, sem grandes festividades, mas claro, sempre lembrando dessa data e da importância dela, não somente histórica, como também a importância que mudou a vida dos brasileiros, né? Exatamente, né? Esse ano é um ano atípico, onde a gente vai ter que comemorar, né, de uma forma diferente, porque geralmente tem desfiles, né, sempre temáticos, mas vai ser um ano atípico, né, da forma de comemorar, que geralmente no feriado a gente se pergunta, né, por que eu estou em casa hoje? O que eu estou fazendo aqui? E é importante que a gente lembre, né, que a gente relembre de fato do que aconteceu, desse momento, né, de ruptura da história do Brasil, um momento de transformação na história do Brasil. Lucas, eu queria agradecer a sua participação aqui por essa belíssima aula de história e até uma próxima oportunidade falando um pouco mais de história, de acontecimentos que marcaram aí e marcam o nosso país. Muito obrigado, eu que agradeço, né, mais uma vez por estar aqui, fico muito contente de estar falando um pouquinho, né, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com o público, né? E é isso, muito obrigado, né? Espero estar aqui próximas vezes e agradeço mesmo. Muito obrigado. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o professor de História, Lucas Moretti Rosa.